Em nome Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Estamos celebrando o 14º domingo depois de Pentecostes. Temos aí este evangelho, sobretudo esse evangelho. Um dia alguém me perguntou se eu tinha uma passagem da Bíblia predileta, preferida, né? Eu era ainda novo, não sei se seminarista até. E fiquei todo atrapalhado, era uma pessoa, enfim, querendo se fazer de grande cristã, entendida. Aí eu não tinha, na verdade, não tinha. Não sei se hoje eu tenho. Tinha. Pescador de almas. Aquilo foi da minha vocação, né? Mas não sei se hoje ainda tenho, porque essa, por exemplo, é uma das mais belas, né? E é comum, todo mundo, é uma coisa muito linda, né? Essas duas imagens, né? a dos pássaros e a do campo. Que imagens expressivas, que linda. Uma das passagens. Mas a Bíblia é tão cheia de coisas tão lindas que é difícil a gente ficar escolhendo aí uma passagem mais linda, né? Difícil, né? Talvez eu escolhesse o grito de Jesus da cruz. Aquele de que só um evangelista fala. Foi um grito que Jesus deu antes de... Não sei, é muita coisa, não dá para escolher. Mas realmente este evangelho de hoje é uma das páginas, uma das lindas páginas, poéticas. É uma literatura, dá para colocar a Bíblia entre as grandes literaturas, né? Uma das grandes, belas passagens. Mas não é para isso que está aí, por favor. Não está aí para isso. Não está aí para isso. Está aí para ensinar-nos a viver. Ensinar-nos Deus. Né? Viver é Deus. Bem viver é Deus. É isso que está aí. Para ensinar-nos Deus. Os exegetas e os liturgos e os pregadores têm essa passagem como sendo a da providência, com certeza, a mensagem da providência divina, né? Deus provê. Deus provê. Deus provê. E tão difícil para o homem de ser, para todo homem. E tão difícil para o homem no fim dos tempos, né? Tão difícil para nós também. Continua a dificuldade, talvez aumentada. Inesimamente aumentada. Temos aí, digo agora na epístola, aquelas listas, aquelas duas listas, são duas listas, uma negativa e uma positiva. Mas se constatam ali, na epístola, duas divisões que sofre o homem. Uma divisão é em si mesmo. Uma luta que se dá no homem interna entre o espírito humano, o nosso espírito, e a carne. Né? A carne. Esta já é uma divisão, já é uma luta tremenda. Não há quem não percebe como que duas forças antagônicas, cada uma puxando o homem para um lado. Não sei se estão tão antagônicas hoje, eu acho que o espírito humano se lançou, deixou-se completamente dominar pela carne. Deixou-se completamente dominar pela carne. Não sei se hoje o homem cegou-se a tal forma que já o espírito já não tem mais valor. Já não há mais virtudes espirituais. Já não se conhece mais. Já não se conhece mais as virtudes espirituais. Está tão terra a terra, chão a chão, o homem todo. Criou-se finalmente a sua unidade. Mas não em Deus. Criou-se a sua humanidade, a sua unidade na matéria, na carne. Prefiro dizer matéria, porque aí entra tudo também, entra
entra o dinheiro do Evangelho e entra tudo. Entra tudo. Né? A matéria. Isso. E ao homem conta, então, cada vez mais, tão somente as coisas realmente do mundo. As coisas deste elma, deste mundo. É o que conta para o homem. E aqui já se basa, já se apresenta a segunda divisão. Eu dizia que tinha duas divisões. Né? Duas divisões. Uma, dizia o homem em si mesmo. Mas a outra é do homem em relação a Deus. É interessante que na epístola não se fala em Deus, mas se fala no Espírito. O Espírito com letra maiúscula. Isso. Que é a referência ao Divino Espírito Santo. E é importante que seja assim, porque essa divisão realmente é aquela que, sobretudo, marca este tempo. E o homem não quer ouvir a voz do Espírito de Deus no seu espírito. Ali tem que saber ler. Tem que saber ler muito bem a epístola para distinguir quando se refere ao espírito humano e quando se refere ao Espírito de Deus. Mas de tal forma a coisa devia estar unida, aqui que devia se criar a unidade. Aqui é que se devia criar a unidade. Entre o Espírito do homem e o Espírito Santo de Deus. De forma que, então, o homem, e através do seu espírito, pudesse subjugar toda a matéria na sua relação com Deus. Veja, queridos, falando naquelas listas de vícios e virtudes, que aparece na epístola. Então, bem, o mundo hoje, já dissemos, tomado, absolutamente subjugado a tudo aquilo que é matéria, a tudo aquilo que é carne, a tudo aquilo que é vício. Isto é que é exaltado hoje no mundo. Isto é que é exaltado. Sobre tudo isto é exaltado hoje. Mas a segunda lista é que só ali o homem realmente encontra. Olha que lista mais linda esta. Digo a segunda. Hein? A caridade, a alegria, a paciência. Todas as virtudes espirituais, isto é, que vem de Deus, que vem do Espírito de Deus. E isso é importante para ele poder distinguir aquilo que é mundano, aquilo que é deste mundo, daquilo, porque hoje, com essa confusão, e estando o espírito humano de tal forma engolfado nos vícios materiais da carne, ele quer arrastar justamente para lá. Até mesmo as virtudes. E quer encontrar alegria, gozo, até a caridade. Até a caridade. E tudo ele quer realmente encontrar nos seus vícios. Por isso é importante referir tudo isto realmente ao Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que, penetrando todas as coisas, todas as realidades, eleva-as para as virtudes divinas. Não mais do homem e da carne e da matéria, mas realmente as
as virtudes divinas. Digo, queridos, que com a epístola se assinala muito bem o tempo que nós vivemos, ou o fim dos tempos. De fato, se marca fortemente o tempo presente por sendo aquele absolutamente contrário ao Espírito de Deus. E que tempo seria esse, senão o tempo escatológico? Não há outro tempo em que realmente o homem se volte tanto contra Deus, contra o Espírito de Deus, senão no tempo escatológico. Se nós olhamos a realidade do mundo, e no mundo hoje se insere a igreja. Veja aquilo mesmo que dizíamos do homem, e da divisão do homem, e do espírito do homem que se imiscuiu tanto no vício a não conseguir-se mais distinguir aquilo que são as virtudes espirituais dos seus vícios. A mesma comparação podemos fazer na igreja. Ela misturou-se tanto ao mundo que homens de igreja hoje não conseguem mais fazer a distinção e ver aquilo que é netamente, claramente da igreja e aquilo que é do mundo. E isso atinge a alma da igreja, digo, a própria liturgia. Essa missa de Paulo VI Bonini, que é totalmente horizontal, mundana, humana, não se dirige a Deus. Não se dirige a Deus. Quando agora o cardeal Sara usou de uma maneira, enfim, querer orientar a Deus alguma coisa daquela liturgia, vejam o que lhe aconteceu. Quer dizer, não, essa é para ser realmente uma liturgia humana e mundana. E ai do padre que não celebra essa missa. Essa que é. Como se está de tal forma, o vício tomou de tal forma conta a virtude que não se consegue mais enxergar a virtude senão no vício. Não se consegue mais enxergar a virtude senão no vício. Um homem verdadeiramente virtuoso, espiritual, no Espírito de Deus, desagrada o mundo. E uma igreja que realmente pregue a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus católico, desagrada o mundo. É politicamente incorreta. E daí já não está na igreja de Bergoglio, já não está na igreja do Vaticano, já não está na igreja dos cardeais, dos bispos e dos padres, e já não pertence a este mundo e não faz falta e não está. Misturou-se de tal forma a pobre Santa Igreja com o mundo que já não se faz mais a distinção. Já não se faz mais a distinção. Então essas duas realidades se tornaram uma só, mundo e igreja, fazem essa revolução, essa revolta contra Deus e contra o seu Espírito. Jogando-se na matéria, jogando-se nos vícios e subjugando a eles as próprias virtudes. As próprias virtudes. Então, queridos, assinala-se assim, mais do que... Mas quem pode não ver isto? Então, se não é possível não ver isto, tem que confessar. Tens que confessar, querido, que nós estamos vivendo um tempo apocalíptico. O Evangelho foi erradicado. O Evangelho foi borrado. O Evangelho foi extinguido da terra. É isso.
ou talvez uma página literária. Uma bela imagem que possa delantar o homem. Já não é mais algo para ser colocado na vida. O Evangelho não é mais algo no qual se confia. Eu vou viver o Evangelho, vou viver as virtudes evangélicas, porque sei que ali eu vou encontrar toda a realização. Vou encontrar Deus, e em Deus a caridade, a alegria, a paciência, a longanimidade, a castidade e todas as virtudes. Isso. Vou encontrar em Deus até o socorro para a vida material, para a vida neste mundo, a sua providência. Vou encontrar até a providência divina. E vou encontrar a providência divina até para este momento maior da história da humanidade e da história da salvação, que é o momento apocalíptico. Aqui, às vezes, nós que acreditamos no fim dos tempos e que percebemos estar terminando o período da grande tribulação e que já se está dependurado sobre nós o último e derradeiro período do grande castigo, e a gente se vê sem nada, sem providência alguma. E nós que sabemos e pregamos e acreditamos, não temos força para fazer nada. Não temos força. Sequer para resguardar-nos, seguindo os conselhos, inclusive bíblicos. A Sagrada Escritura que nos adverte: fugir das cidades, fugir. E não encontramos, não temos capacidade, temos força física, econômica. Não servir ao dinheiro, diz Deus, não se preocupar com o dinheiro. Então esse Evangelho, esse belo Evangelho, é de ser vivido por nós, em primeiro lugar por nós. Os homens, o mundo e esta igreja, que já perdeu o Evangelho, aprenderão no grande castigo, e oxalá realmente aprenderão no grande castigo. Queira Deus, consiga Deus, querer Deus quer, nem sempre consegue o que quer. Mas consiga Deus que no grande castigo, a maior parte, a maciça, gosto de dizer, a maciça parte dos homens do mundo e da igreja, afinal, que seja no último instante, consigam dizer: não, eu tenho que eleger a Deus, o Espírito de Deus. É isso que eu tenho que eleger. Mas nós, queridos, nós que acreditamos e estamos vendo, atravessemos o grande castigo, sempre entregues à providência divina, que usará, como tem usado, o sangue de muitos, seu sofrimento, sua morte violenta, na perseguição, usará para a salvação daqueles muitos de que falávamos. E a nós que devemos sofrer o grande castigo, sofrer e sofrer muito no grande castigo, mas estar aí, para quando o Senhor voltar, que nós conservemos o Evangelho, não como uma página literária, mas como algo que aprendemos verdadeiramente a amar e a viver profundamente, a viver verdadeiramente, com todas as suas virtudes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,